Vamos chamar aqui a Elizabeth Martins, né, que também é consultora da área técnica regulatória de qualidade da BRG Brasil. A Elizabeth Martins possui mestrado e doutorado em saúde pública, MBA em gestão empresarial, especialização em vigilância sanitária de alimentos, tem graduação em biologia e mais de 25 anos de vivência em gestão de sistemas da qualidade e segurança de alimentos. Há 10 anos atua como facilitadora de processos de desenvolvimento de equipe nos temas qualidade e proteção de alimentos e consultora em melhoria de sistemas de gestão. Também é docente em cursos de pós-graduação. Bom, pessoal, é isso. Elizabeth Martins, muito obrigada pela sua presença. Estamos ansiosos para ouvir o que você tem para dizer. Muito obrigada. Está conseguindo acessar direitinho? Acho que sim, Camila. Sim, está funcionando. Tá, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, né, quero agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de participar desse webinar hoje. E o tema que eu vou abordar agora, ele está diretamente relacionado aos temas anteriores. Né? À medida que a gente fala de um padrão microbiológico, vou ter que tirar meu fone um pouquinho, senão não escuto falando. À medida que a gente fala de um padrão microbiológico para alimentos, que foi abordado pela Vanessa, né? E falamos também de perigos, né, significativos, que é o que a Estela abordou, né? Quando a gente tem probabilidade, severidade, vamos ter aí, então, uma forma de priorizar, né, dentro do sistema, aqueles perigos que são significativos e que, portanto, vão ser tratados através do HCP. Um passo importante, né, nessa sequência é a validação, né, das medidas de controle e limites críticos que estão associados a esses perigos significativos. Tá? Para isso, né, quando a gente fala de validação, né, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, né, de uma forma assim, muito resumida, simplificada, que nós temos que demonstrar que aquelas medidas que foram selecionadas para controlar o perigo significativo, com seus respectivos limites, de fato mantêm esse perigo sob controle. Então, é basicamente disso que nós estamos falando, né? E para trabalhar esse tema, para abordar a validação, uma ferramenta que o próprio Codex, né, preconiza, ele não traz com esse nome, né, um protocolo de validação, né, mas essa referência do Codex que está na tela, ela traz exatamente alguns passos, né, que nós devemos seguir para chegar aí a uma validação de medidas de controle e limites críticos que estão associados ao controle do perigo significativo. Importante ressaltar também que às vezes nós usamos o termo assim, vamos validar o ponto crítico de controle, né? Então, quando a gente está falando de validar um ponto crítico de controle, nada mais é do que eu citei anteriormente, né? Comprovar que medidas de controle associadas a limites estão, de fato, mantendo o perigo aí dentro dos níveis aceitáveis ou toleráveis. Bom, voltando para o protocolo de validação, né? Quando a gente fala desse protocolo de validação, normalmente ele aborda as tarefas de pré-validação, a gente vai explorar isso um pouquinho mais adiante, o método, né, que vai ser utilizado para a validação, quais serão os critérios de aceitação, ou seja, em função dos métodos que nós definimos, o que vai ser considerado como válido, né? Para falar que, atestar, né, que realmente as medidas estão controlando o perigo. Ainda outras informações relevantes à validação e também análise dos resultados para uma posterior conclusão e documentação. Quando a gente vê a referência do Codex, ele traz a documentação antes da conclusão. Eu, particularmente, prefiro inverter, concluir e depois reunir toda a documentação com todas as etapas, né? Bom, vamos explorar um pouquinho a primeira atividade aí, que são as tarefas de pré-validação. Aqui, em função do tempo que a gente tem para falar,
Eu não vou abordar detalhadamente cada uma delas, né? Mas vou dar um overview aqui para cada uma dessas etapas. Então, quando a gente fala de tarefas de pré-validação, é muito focado em função de uma análise anterior, né, que a Estela trouxe, de qual é o perigo aí que foi identificado, então descrever qual é esse perigo, qual é o risco, né, resultante desse perigo, então probabilidade, severidade, e ainda o resultado esperado, que é o nível aceitável ou tolerável, né, desse perigo no produto final. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado, né, porque toda vez que a gente fala desse nível aceitável, ele é relativo ao produto final e não ao processo, né, a presença desse perigo lá na matéria-prima. Então, esse nível aceitável é para o produto final. Uma referência que a gente tem desse nível aceitável é o que está aqui na legislação, né? O que a gente tem agora, então, aqui como exemplo, né? Para um produto cárneo semi-elaborado, né? Nós temos aqui o exemplo do que a legislação traz como níveis aceitáveis ou toleráveis. E aqui valem duas considerações, né? A primeira delas é que quando a gente olha para a legislação, nós temos que lembrar, né, que esses limites que estão na legislação são aqueles limites que o produto deve atender até o final da sua vida útil. Então, esse é um primeiro cuidado que a gente tem que ter, né? Ou seja, se eu tenho um produto que tem um shelf life de 45 dias, 90 dias, até o final, lá no final, né, da vida útil desse meu produto, esse é o resultado esperado. Portanto, se a gente está falando isso e estabelecer critérios para validar, a gente tem que levar isso em consideração também. Um outro aspecto que a gente deve abordar aqui é o que já foi dito também pela Estela, que os nossos perigos, eles podem não ser só os constantes em legislação, ou seja, existem outros perigos, podem existir, né, outros perigos, além daqueles que estão em legislação. Então, esse é um outro aspecto que a gente tem que abordar aqui. Ou seja, para pensar na validação, nós temos que ter todos os perigos significativos identificados e também qual é o resultado esperado, né, o nível aceitável, tolerável, para esses perigos nos nossos produtos finais. Tá? Então, isso daí é um macro, assim, quando a gente pensa na primeira etapa. Quando nós vamos para a segunda etapa, que traz o método de validação, esse método de validação, nós vamos descrever nessa etapa exatamente como nós vamos realizar essa validação. Então, se nós olharmos na mesma referência, né, toda a apresentação está pautada naquela referência que estava na primeira tela, nós vamos ver aqui o Codex, né, que é a referência do Codex. Então, o que ele coloca? Que pode ser feito através de revisão de literatura científica ou técnica, de dados experimentais, de coleta de dados durante as condições operacionais, ainda por modelos matemáticos e por pesquisa. Então, é isso que o Codex traz para a gente. Nós temos também uma resolução que não é de alimentos, é da área de medicamentos, que ela traz alguns conceitos, né, que a resolução 17, ela traz alguns conceitos de tipos de classificação para validação. Então, validação concorrente, prospectiva e retrospectiva. Então, quando nós falamos de uma validação concorrente, é do tipo daquela que nós estamos com a seta, deixa eu ver se eu vou conseguir habilitar o meu mouse agora aqui. Aqui, não sei se vocês estão vendo o mouse, mas essa, não? Vamos de novo. Aqui agora vem? Legal. Então, quando nós falamos de uma validação concorrente, é essa validação que o Codex coloca como durante, né, condições operacionais, ou seja, a gente coleta a amostra e faz ensaios, né, durante o processamento. Quando falamos, né, dessa prospectiva, são ensaios que a gente faz anteriormente à implantação desse plano, já até no desenvolvimento do produto, tá? E a prospectiva é aquela que, normalmente, né, a gente utiliza uma análise de dados históricos, né? Então, a gente está olhando para trás, essa retrospectiva, tá? Então, eu vou abordar aqui
essa aqui, que é a concorrente ou coleta, né, durante as operações, né? Uma forma que a gente pode trabalhar com esse tipo de validação é quando nós coletamos durante o processamento, uma vez que a gente tem identificado o perigo, né, risco significativo, temos lá já definido lá qual é o nosso nível, né, tolerável, nós podemos coletar produtos intermediários antes e após o PCC, tá? E na sequência, nós coletamos também o produto final. Então, nós vamos definir, né, coletas antes e depois do PCC dos indicadores e vamos coletar da mesma batelada, né, de processamento, amostras do produto final, para, em função de conseguir estabelecer aí uma correlação a esses resultados, né? No produto final, nós vamos analisar os patógenos, né? Ou seja, aqueles perigos, e também os indicadores. E nós vamos tratar esses dados, né, dos indicadores antes e depois de cada PCC. Então, qual é a proposta, né? Que a partir do momento que a gente tenha indicadores, por exemplo, pode ser mesófilos, né? Antes e depois do PCC, e temos também lá no produto final esses indicadores, e além dos indicadores também patógenos, a gente consiga fazer uma análise estatística. Se nós falamos que aquele PCC ele controla o nosso perigo, nós vamos analisar do ponto de vista estatístico esses dados, né, de indicadores antes e depois do PCC e ver se realmente a gente tem aí uma manutenção, se for um PCC que tem uma característica de prevenir, né? Ou se a gente tem uma redução por essa característica esperada do PCC. Então, a próxima etapa, a gente aborda a questão de critérios de validação, que é o que eu já adiantei um pouquinho lá na frente, né? Como que nós vamos estabelecer esses critérios de validação? Quando a gente fala em estabelecer esses critérios, de uma forma bem simples, o que nós vamos colocar aí é assim: esse PCC ele vai ser considerado validado se quais são as condições que demonstram que realmente o perigo está sob controle. Então, para fazer isso, nós vamos estabelecer critérios alinhados ao desempenho esperado do PCC, que eu citei anteriormente. Então, se eu tenho estabelecido um PCC que, por condições da medida de controle, né, características tecnológicas associadas à medida de controle e limites críticos, o que eu espero é que nesse PCC não haja crescimento, né, no mínimo se mantenham aquelas condições microbiológicas, então isso é um critério que eu vou colocar aí. Agora, supondo que o meu PCC seja, por exemplo, um PCC de tratamento térmico, o que é esperado, né, com aquela aplicação de medida de controle numa respectiva, então, temperatura medida de controle, uma respectiva temperatura aí com limite mínimo estabelecido. Esperado uma redução, né, dessa carga microbiana. Então, se eu analisei para esse PCC, um tratamento térmico, analisei indicadores antes e depois do PCC, o que eu espero é que haja uma redução, certo? Então, o meu critério nesse caso é uma redução desses indicadores antes e depois do PCC. Então, interessante a gente observar que quando nós falamos, então, dos indicadores para tratar esses dados antes e depois, nós estamos trabalhando com um produto intermediário. E quando nós falamos já do resultado, né, da resultante desse processo, então, no produto final, nós vamos avaliar todos os perigos, que são os patógenos, e mais os indicadores. Já no passo 4, né, é como se a gente fizesse uma descrição de todas as informações relevantes, né, que vão ser utilizadas nesse estudo de validação, e a partir dessas informações é que nós vamos ter o escopo central, né, aí desse protocolo de validação. Então, nós vamos levantar toda a literatura referente às medidas de controle mais os limites críticos associados com o perigo que a gente
identificou e que a gente pretende validar aí a aplicação de medidas e limites críticos. Ou seja, por que que nós, como nós temos justificativas, né, na análise de perigos, né, o porquê que foi eleita essa medida de controle com esse respectivo limite crítico, que impacto que ela tem? Vamos buscar essas informações em literatura, né, e associar com desempenho. Então, a literatura demonstra que o micro-organismo X, né, ele vai ter uma redução significativa a partir de uma aplicação de temperatura Y por um determinado tempo Z. A gente vai informar aí de que forma nós chegamos nessa conclusão que essa medida associada com esse limite vai, de fato, controlar o nosso perigo. Um outro aspecto que a gente tem que abordar aqui também é a amostragem que nós vamos utilizar, que como já foi dito, né, pela Vanessa lá na primeira fala, né, na primeira palestra, o critério que a gente utiliza quando a gente trabalha com microbiologia é o do ICMSF, que é aquele critério que nós vimos que está associado ao quê? Não está associado a um tamanho de uma amostra, uma população, mas sim ao tipo de micro-organismo. Né? Lembram que nós vimos que tinha caso 1, caso 2, ela citou até caso 14? Em função de uma associação aí de probabilidade, severidade, e no caso dessas tabelas do ICMSF, né, ele tem uma classificação até por tipo de micro-organismo, em função da severidade, tende a aumentar o nosso número de amostras, está muito associado com severidade, né? Ou seja, então nós vamos consultar dentro do ICMSF quantas amostras nós vamos precisar coletar antes e depois desse PCC. E lembrando que essas amostras a gente não vai coletar num único dia de produção, né? Então, normalmente a gente faz um intervalo, dependendo do tipo de processo, a gente coleta essas amostras durante uma semana ou durante 10 dias, em diferentes turnos, em diferentes situações. Então, agora eu já estou falando do plano de coleta de amostras. E o que nós temos que lembrar? Que se nós vamos tratar estatisticamente esses dados, né, tem que ter um significado também. O que eu estou dizendo? A gente não pode coletar, por exemplo, 5 amostras para tratar estatisticamente antes e depois. Né? Então, no mínimo, são 30 amostras antes e depois de cada PCC, isso falando de significado estatístico para tratamento dos dados. Normalmente, quando a gente vai consultar o plano do ICMSF, ele pode dar, aí na maioria das vezes, fica entre 5 e 10 amostras, né, o que ele indica. Dependendo da severidade, então pode ser que a gente atinja números maiores, mas na maioria das vezes fica entre 5 e 10. Nós temos que definir também qual é o tipo de tratamento estatístico que nós vamos dar para esses dados. Então, por exemplo, se nós tivermos 3 grupos de dados que nós vamos comparar, então vamos supor que a gente tem um PCC de tratamento térmico, depois tem um de estocagem, e eu vou analisar a entrada para esse tratamento térmico versus estocagem versus saída do tratamento térmico versus saída da estocagem. Então, vou usar uma análise de variância. Eu vou utilizar 2 grupos de dados, né? Tratar o antes e depois só do meu tratamento térmico, né? Avaliar, né, estatisticamente esses dados. Então, a gente vai usar um teste T de student, né? Então, vai depender aí do tipo de grupo de dados que nós tenhamos. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração, e já tem que deixar aqui pré-estabelecido também, é a metodologia que nós vamos utilizar para conduzir essas análises microbiológicas. Ou seja, nós vamos utilizar metodologias reconhecidas, validadas, né, porque todo o nosso respaldo, né, para essa validação, ele é científico, né, ele tem que ter uma base técnica. Então, nós vamos utilizar metodologias que sejam reconhecidas e validadas. Aqui, na análise dos resultados, tenho aqui um exemplo que acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais. Supondo que nós tenhamos coletado, então, um grupo de indicadores, tá? Nesse caso aqui, né, uma contagem, analisamos, por exemplo, uma contagem total, né? Antes do cozimento, depois do cozimento
né? E depois a estocagem, que é um exemplo para ficar um pouco mais claro aquela minha primeira fala, né? Então, eu tenho um grupo de dados que reúne todo um mix de matéria-prima, vamos supor que esse produto fosse embutido ou algo assim, antes de entrar no cozimento. Qual é o que eu espero, né? Qual o desempenho esperado após essa saída, né, desse PCC de cozimento? Né? É uma redução, certo? E vamos supor que depois nós temos uma outra etapa, um outro PCC que seja de estocagem. O que eu espero, né? Qual o desempenho esperado nessa estocagem? É que se mantenha, né? Não deve elevar, também não vou esperar que reduza, né? Então, PCC de prevenção. Então, aqui a gente pode ver, pela coleta de dados, né, que realmente isso acontece, né, uma redução aqui no cozimento, né, e que se mantém estável durante a estocagem, ou seja, que não há um crescimento significativo. Então, para isso, a gente tem até aqui, né, da análise dos dados, que houve, de fato, uma diferença estatística significante. Então, estes seriam os resultados que nós teríamos para os indicadores durante, então, né, aí o processamento, aquela validação concorrente, né, que nós vimos, ou em condições operacionais. Só que só esse grupo de dados isoladamente, ele não vai validar, né? Nós estamos falando de indicadores aqui, não vai validar os nossos PCCs, né? Ou seja, para o produto final, nós vamos analisar também, né, esses mesmos indicadores e vamos analisar os patógenos, ou seja, todos os nossos perigos. Para a gente considerar, então, que, de fato, os resultados são satisfatórios, nós vamos ter que ter, além dessa redução, dessa manutenção que nós vimos aqui, resultados de patógenos dentro dos limites aceitáveis ou toleráveis e dos indicadores também no nosso produto final. Então, essa é uma primeira etapa, certo? Portanto, quando nós vamos aqui para a conclusão, o que nós temos que olhar, né? Face aos resultados que nós tivemos lá durante o processamento, né, daquelas amostras de indicadores antes e depois do PCC, naqueles mesmos batches, naqueles mesmos lotes, os resultados que nós tivemos no produto final para os nossos perigos ou os patógenos, e mais os indicadores também, se todos eles consistentemente demonstraram os limites estabelecidos. Tá? Então, se a gente voltasse lá naquele slide, né, que nós temos lá só dar um exemplo aqui, eu vou voltar aqui. Opa, apertei muito. Se nós observarmos aqui, né, que nós temos salmonela, nós temos o staph, né, coagulase positiva, além da E. coli, né, e os mesófilos, em outras palavras, que eu estou dizendo que nós poderíamos ter usado esses dois aqui como critérios de indicadores para produto intermediário, né, e supondo que realmente nós atendemos esses limites, na maioria das vezes, né, quando nós falamos assim, vocês lembram, lá no início, né, mencionei que esse padrão aqui, né, quando a gente fala de legislação, é até o final da vida útil. Então, idealmente, no nosso estudo, seria interessante que a gente considerasse EMINHO para esses dois, tá? Porque aí a gente tem uma faixa, né, de segurança maior. Então, se nós chegamos lá no final da análise dos resultados, estamos atendendo todos esses critérios aqui, sendo que esses dois nós medimos em produtos intermediários e todos esses no produto final, à medida que nós chegamos lá no sexto passo, então, na conclusão, estamos atendendo todos esses critérios de forma consistente, né, ou seja, em todas as situações, então nós estamos validando o nosso PCC. Tá? É isso que a gente está falando. Quando a gente fala validar o PCC, significa que nós estamos validando as nossas medidas de controle com os perigos associados para aquele PCC. Tá?
Aí que um cuidado que a gente tem que ter, né? De novo, né? Não só olhar a legislação, eu posso ter outros perigos associados ao meu tipo de produto-processo. Aqui a gente está dando esse exemplo da legislação, mas a gente pode ter outros associados. Então, quando a gente fala dessa validação, essa é uma das formas que a gente tem como fazer, e é interessante que à medida que a gente trabalha avaliando, né, controlando aí, produtos intermediários, etapas antes e depois do PCC, é uma forma muito rica da gente conhecer um nosso realmente, né, qual é a carga que eu tenho, né, microbiológica lá das minhas matérias-primas, quando a gente está fazendo um estudo, né? Mas quando eu tenho um mix dessas matérias-primas que está entrando para o processamento, quando a gente fala antes do PCC, nada mais é do que isso, um mix de todo o que está entrando no nosso processo, seja matéria-prima, né, ingredientes que vão compor aí essa batelada, esse batch. E quando a gente analisa o antes e depois, dá uma visão muito rica de como nossos PCCs estão atuando. E nós podemos até utilizar esse protocolo, né, para validação, adaptado como uma atividade de verificação. À medida que, se nós temos historicamente, né, nós já conseguimos, temos nossos dados históricos de validação, que tem um comportamento, vamos supor, do nosso de redução de 4 ciclos log, se eu estou usando como uma atividade de verificação esse protocolo de validação adaptado, e em algum momento eu começo a ter meu processo que reduzia 4 ciclos, passa a reduzir 3 ou 2, eu vou fazer uma investigação e atuar de forma preventiva, que é o que o sistema preconiza, né? A questão de documentação de todo esse sistema, ela envolve, como todo sistema HCP, né, pede que a gente tenha documentação de todo, né, de todas as etapas. Então, quais foram as nossas referências biográficas, como foi feito o desenho experimental, todos os resultados analíticos gerados, né, a análise estatística desses dados, e tudo isso, né, deve ter como resultado aí um relatório final onde a gente consiga manter, né, todas essas etapas que nós vimos, né, que são muito bem documentadas. O que é importante? Tem algumas perguntas do tipo, nossa, mas eu preciso fazer exatamente nessa ordem, né? Vocês viram que aqui eu já mudei, né? E na prática, às vezes eu trago essas informações relevantes aqui junto com métodos de validação. Ou seja, quando a gente vê aqui etapas 2, 3 ou 4, isso acontece de forma muito simultânea. É que didaticamente o códex separa cada etapa, né? Mas, basicamente, quando a gente vai pensar nesse protocolo de validação, nós temos essas tarefas de pré-validação e método, critérios de decisão, informações relevantes, é algo que a gente faz simultaneamente, que é como o corpo, né, do protocolo. E depois a gente tem análise dos resultados e uma conclusão com todo o registro, né, do que gerou da validação. Bom, eu acho que tem um outro aspecto aqui que ainda é importante ressaltar, que é a questão da participação das pessoas, né, da equipe de segurança de alimentos nessa validação. Esse é um aspecto que às vezes não fica tão claro e as pessoas até questionam, né? Quem faz a validação? Pode ser um corpo, um órgão independente, uma identidade independente, pode ser dentro da própria indústria, pessoas que tenham competência para, né? Isso que a gente vê em literatura. Agora, independente de qualquer referência citada em literatura, um aspecto muito importante é que a equipe de segurança de alimentos ela conheça, ela participe, se ela não vai realizar a validação em si, mas que ela participe, que ela conheça, que ela entenda o mecanismo, porque, mais uma vez, né, o que já foi dito, a Estela disse, eu acho que a Vanessa, se eu não me engano, também falou da importância das pessoas conhecerem, né, porque a partir desse envolvimento, dessa participação, é que a gente vai gerar um conhecimento dentro da organização que vai possibilitar o crescimento das pessoas.
né? Então, independente de como cada organização, né, define aí a sua forma de validação, a equipe deve ter conhecimento e, se não participar ativamente, ela deve entender exatamente como foi feita essa validação e todos os detalhes, porque isso é que vai levar realmente a um crescimento da equipe e esse crescimento voltar para se disseminar pela organização. Bom, acho que era isso. Agradeço mais uma vez, espero ter sido clara e fico à disposição também se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem mandar. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Elizabeth, pela sua aula. Infelizmente, foram tão poucos minutos, né, para a gente discutir isso, esse tema de validação que, enfim, estava com uma pós-graduação aí, inclusive fica a ideia, Cláudio, vamos lançar com a Elizabeth, ela é maravilhosa e, enfim. Elizabeth, tem uma pergunta aqui do Fernando, que eu acho que cabe mais a do Cláudio, na palestra do Cláudio, mas ele quer saber a sua opinião especificamente, o Fernando. Qual a diferença entre PCC e PPRO? Ouvi várias definições diferentes e gostaria de saber a sua opinião. E seu áudio está cortado. Tiraram meu áudio, eu não consigo habilitar. Foi? Agora foi? Bom, Fernando, a minha opinião é assim, que existe uma diferença conceitual, né, em forma de descrição e tudo mais, mas que, como você está pedindo minha opinião, eu penso que na prática não existe diferença. Por quê? Porque quando a gente fala em PCC e PPRO, nós estamos falando, né, de formas, de ferramentas de gestão que a gente tem para controlar perigos. Né? E que, nas duas situações, nós vamos ter que proceder, isso que a gente estava falando aqui de validação, desculpe. É válido, fica meio estranho, né? Falar a validação é aplicável, fica melhor. A validação, ela é aplicável tanto para o PCC como para o PPRO, certo? Quando a gente tem um não atendimento de um limite crítico de um PCC ou não atendimento de um PPRO, isso implica num produto potencialmente inseguro. Ok? Então, se você me pergunta qual a diferença, existe a diferença do ponto de vista conceitual, né, que a gente atribui a conceitos um pouco diferentes, mas do ponto de vista prático, se a gente for pensar, né, nas duas situações, nós temos tanto o PCC como o PPRO no controle de um perigo significativo, tá? Nós temos nas duas situações que validar, né? Tem que ter uma validação. Se eu estou falando que estou controlando um perigo significativo, eu tenho que comprovar que de fato eu mantenho esse perigo sob controle. E também, para os dois casos, se eu não atender aí o critério estabelecido, eu posso ter, né? Eu caio numa situação de produto potencialmente inseguro. Tá? Então, essa é a minha opinião, né? Eu acho que seria legal o Cláudio passar a opinião dele também. Então, eu acho assim que a gente tem muitas discussões, e isso é muito interessante, até quando a gente está trabalhando, né, com equipes, fazendo HCP, a gente tem muitas discussões do tipo, eu preferia que fosse PCC, eu preferia que fosse PPRO. Na verdade, assim, do ponto de vista prático, no dia a dia, isso não vai mudar muito o nosso sistema de gestão. A gente vai ter que tratar os dois com o mesmo nível de rigor, né, e seriedade. Então, só para complementar ao que a Elizabeth colocou, é importante ressaltar, eu vou falar isso, mas só para fechar a questão, né? A ISO 2018, ela traz bastante essa visão da diferenciação do PCC, do PPRO, lembrando que PCC ele não pode ser mais aquilo que é observável, ou seja, não ter uma mensuração, né? Então, para todo PCC tem que ter a mensuração, e aí, quando eu faço algum critério observável, eu levo para o PPRO, né? Que está muito inserido nos controles do ambiente de processamento, né? Dentro dos programas de pré-requisitos também, aquilo que é essencial
não praticar, mas, enfim, que é essencial eu ter um controle específico, né, dentro daquele programa, e aí eu trago para dentro do PPRO, porque uma falha naquilo pode gerar um produto, né, com problema de segurança de alimentos, né. Então, esse PPRO, como a Elizabeth colocou, ele vai entrar no processo de validação normal, assim como o PCC, ambos, né? Tem uma visão agora, a ISO, ela trouxe essa visão que faz parte de um grupo de controle, né? Então, no produto. Então, tinha uma separação muito clara do APPCC, do PPRO antigamente, e hoje a ISO ela colocou tudo dentro de um controle para a segurança de alimentos, o PPR, o PPRO e o PCC, mas com esses pequenos detalhes, né, que traz aí da questão da mensuração e tudo mais. Eu vou acabar abordando um pouquinho lá na frente também, mas só para deixar claro agora, ok? Obrigada. Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Cláudia. Eu sabia que vocês iam gostar de entrar nessa polêmica de PCC e PPRO, que o Fernando levantou a bola aqui. Fernando, se não está satisfeito ainda, o Cláudio vai abordar na fala dele, então fica tranquilo. Mas eu acho que depois de uma aula como essa, tá tudo bem, né?